Opa, e aí, cara? Eu fui ver uns 2 dias que o Tico postou um vídeo sobre as pessoas reclamando do jogo do Celt, o Enigma do Medo, alguma coisa assim. E cara, mano, por cara que fez uma, as pessoas fizeram uma doação, mano, pro jogo e os caras não gostavam de falar que o jogo é só isso, mano. Um jogo indie, mano, demora muito mais tempo do que um jogo normal. E eu vou deixar um vídeo. Eu sei que eu já fiz isso, mas vou deixar o vídeo do Digo explicando direitinho também. Também vou deixar o link da descrição também dele. Padrão, padrão, nego. E fica com o vídeo. Opa, fala aí. Nesses últimos dias, o Cellbit finalmente revelou seu novo projeto que, com certeza, surpreendeu muita gente. Ele criar um jogo era uma coisa que ninguém tava esperando. E, na boa, eu tô muito feliz que as coisas tenham dado certo. O fato dele ter colocado uma meta e ela ter sido alcançada em apenas algumas horas já é incrível. Mas, cara, agora enquanto eu gravo isso daqui, ele já arrecadou mais de 1,5 milhão de reais. Isso é 3 vezes maior do que o necessário pra conclusão do jogo. Ver uma parada dessa ganhar uma proporção tão grande chega a dar orgulho, porque, finalmente, a indústria brasileira de videogames está recebendo atenção. Só que, é claro, né? Se é pra isso acontecer, se alguém tá conseguindo realizar sonhos e alcançar metas, isso é motivo de alegria pra alguns, mas pra outros, a única coisa que sobra é inveja. E como nesse caso, não tem como a pessoa justificar esse sentimento falando aquela frase de eu faço melhor, então o que sobra é simplesmente ela diminuir o trabalho que tá sendo feito, até porque, né, como disseram, esse jogo nem é tudo isso. Bem, vamos lá, é um jogo 2D. Por algum motivo, esse detalhe é a maior justificativa que as pessoas têm pra dizer que o jogo não merecia tanto investimento. Uma coisa que, sinceramente, não poderia estar mais errada. Diferente dos jogos 3D, onde você faz apenas um modelo e daí em diante você cria as animações, quando falamos dos jogos 2D, todas elas são feitas pixel por pixel. Cada diferença no personagem precisa ser redesenhada várias vezes. No caso do jogo do Cellbit, como a posição da câmera é isométrica, isso dá a sensação de profundidade, mas também faz com que o trabalho nas animações sejam muito maiores. Porque para as coisas fazerem sentido, a pixel art do jogo também precisa se adequar a esse posicionamento. Não adiantaria nada ter um cenário que passa a sensação de um jogo 3D se o personagem se movesse como se estivesse apenas em 2 dimensões. Eu vou colocar um exemplo aqui para ficar melhor de entender. Vamos lá. HotMG, um jogo que roda até mesmo em navegador, onde tem um sistema simples, mas incrível, que pode até ser considerado feio, mas na moral, o jogo é muito bom. E se a gente parar pra ver, ele tem um sistema de câmera que também dá a sensação de profundidade. Alguns elementos do cenário são 3D, mas o jogo em si, ele trabalha apenas em 2 dimensões. Quando o personagem principal se move, o sprite continua o mesmo, independente da direção que ele ande, andar pra cima, pra baixo, pros dois lados, ele não é alterado. E isso acontece porque ele só precisa atender as 2 dimensões básicas, altura, largura. Já no caso do Cellbit, a situação é diferente. Grande parte do cenário é 3D, a câmera passa a ideia de profundidade, então colocar o personagem principal se movendo de forma reta ficaria no mínimo estranho, vai. E aí que entra uma das partes mais complicadas de serem feitas. Pegar um elemento 2D e fazer com que pareça que ele é 3D. E isso é feito quando o movimento é acompanhado de mudança na pixel art. Se a protagonista tá andando pra cima, é normal que a gente veja ela de costas. Se tá vindo pra baixo, nós vamos ver ela de frente. Falando assim parece que é coisa boba, mas qualquer errinho nessas animações faz com que a gente sinta que tem algo de errado ali. Mas a pior parte não é nem essa. A pior parte é que qualquer novo elemento adicionado ao jogo precisa ser criado baseado nessas direções. Por exemplo, um novo monstro foi adicionado. O movimento dele andando pra esquerda precisa ser animado até que seja completado um looping. Depois disso ser feito, ele precisa ser recriado, mas agora com a direção dele andando pra cima. Logo após, a mesma coisa, só que pra baixo. E isso vai com todos os elementos que tem um pixel art envolvida, pelo menos, né, os que são animados. Você consegue imaginar o quão trabalhoso é pra fazer isso? O Cellbit poderia muito bem ter se mantido na simplicidade de movimento, como era no jogo A Lenda do Herói, mas ele decidiu ir além, fazer algo mais detalhado. E cara, é foda você ter noção de como a parada é complicada de fazer e encontrar alguém no Twitter comentando: desculpe, mas esses são os jogos que representam a indústria brasileira. E quando você vê, o cara só menciona jogos 3D, como se todos os outros feitos em 2 dimensões não fossem tão importantes assim. O que eu quero falar aqui é que não é porque o jogo parece ser simples que ele seja. Gráfico não define qualidade, os 2 estilos têm suas limitações, mas com certeza quem desmerece o trabalho do cara só porque é um jogo 2D, mano, na boa, né? O cara só tá tentando fazer algo de bom. Eu, por exemplo, gosto muito mais de jogos em 3D, só que isso não me impede de valorizar os que não são, independente de qual seja. Fazer um jogo não é fácil e muito menos barato, né? Quem tá falando por aí que ele não merecia receber todo esse dinheiro só porque parece ser um projeto simples, as pessoas não sabem valorizar o trabalho dos outros. Além, né, de que o jogo
vai ter toda essa pegada de investigação, só isso vai fazer com que o código seja muito mais complexo que o normal. Quando você vê o resultado final das coisas, é comum você pensar que não foi tão difícil assim de fazer, até porque já tá pronto. Todo o tempo investido pensando nas mecânicas, tendo ideias pra história, criando toda a narrativa, isso tudo não é levado em conta. A própria animação dos personagens, como eu falei, pra muita gente, aquilo dali é só colocar o modelo que já tá funcionando 100%, coisa que não é verdade. Fazer aquilo é trabalhoso demais, além de ter todo o cuidado pra não ficar estranho. Olha, a indústria brasileira de jogos ainda é uma parada muito pequena, são poucos os que recebem alguma atenção, e ver que o projeto dele foi pra frente é um motivo de orgulho, cara. E uma outra coisa, as pessoas que estão apoiando, desde que seja no valor mínimo de R$30, que provavelmente esse vai ser o valor do jogo, já estão garantindo ele, a real é como se isso fosse uma pré-venda, as pessoas estão simplesmente comprando o jogo antes dele ser lançado. Será onde que eu vi isso antes? Não sei. Pro pessoal reclamar tanto assim, deve ser uma prática que ninguém faz, não é? De qualquer jeito, a grande diferença aqui é que as pessoas conseguem ver o quanto foi acumulado. Todo esse dinheiro não é apenas das pessoas que querem ajudar, mas também de quem só quer comprar o jogo, até porque a primeira meta ela já foi alcançada. Quem tá apoiando agora não é pra garantir que o projeto vai pra frente, até porque isso já aconteceu, além de que não é como se todo o dinheiro arrecadado depois dessa meta fosse pro bolso do Cellbit. Ele deixou bem claro todos os próximos objetivos, o cara foi transparente demais dizendo pra onde o investimento ia. Eu sinceramente fico muito triste vendo pessoas querendo achar defeitos ou dar motivos pra dizer que não vale a pena. O jogo pode até mesmo não ser tudo isso pra você, mas cara, pro Cellbit isso é um sonho se realizando. Eu imagino que todo mundo que ama jogar pelo menos uma vez já teve vontade de um dia fazer seu próprio jogo, então pra ele, pros desenvolvedores e pra quem quer que o Brasil seja reconhecido por fazer bons jogos, cara, esse jogo é literalmente tudo. Concordo muito com o Dico falou também. É injusto também pra canais assim ficar sofrendo também. Ou pra ele que não fez nada na história e as pessoas estão falando que o jogo dele é nada demais, nada demais. Cara, até o Dico falou, mano, é muito difícil fazer jogos assim 2D. E a gente dessa pegada Silent Hill também, que o segundo o Cellbit que eu vi no Store, no Instagram. Que ele falou, não tem uma inspiração específica, mas ele disse que foi Silent Hill. Mano, eu espero que ele continue mais e mais, quem sabe. Vocês pararem de ficar com essas atitudes criança, vai saber se ele lança o jogo pra celular. Aí, imagina só, jogar o Enigma do Medo no celular. Eu sei que vai ser complicado, mas cara, se vocês tiverem o jogo explodir, mano, uma hora ele vai fazer pra celular. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar, cara. É assim. E, bom, é um assunto que às vezes é injusto, muito injusto, até quando fazem isso com ele, que o cara trampou no jogo, trampou de ajuda também. Ele é youtuber, ele precisa de dinheiro. Não é assim que funciona e não é assim que é dessa forma que você quer. Só porque o cara é youtuber, ele tem que pagar. Mano, não é aquela coisa, pra você receber, mano, é quase um milagre do youtuber, é quase um milagre você ganhar monetizado, só se você ser o Felipe Neto, então ser o Hulk PR, roubar a thumb e se achar o maioral, que até ele perde o respeito. Diferente dele, o Cellbit ainda continua sendo humilde, honesto, como sempre, e trazendo mais conteúdo relevante para as pessoas, mostrando o quanto ele ama o que ele tá fazendo e também ama os inscritos também. O vídeo vai ficar aqui, né? Caraca, o vídeo vai ficar mais ou menos com 6 minutos no máximo, mas eu ainda tô aprendendo a editar também e também tô aprendendo, ainda consegui colocar umas frasezinhas também do opa, e aí ficou até daorinha também. A hora eu vou colocar mais emote assim, mas aos poucos, entendeu? É o tempo que faz você refletir as coisas também, porque você tem que criar novas ideias, novos caminhos também, porque cada caminho gera sua escolha. É como se fosse um jogo de videogame, é como nossa vida fosse uma série e cada temporada fosse o ano das nossas vidas. É uma coisa legal também, se você parar pra pensar também, que a vida não é só o ponto que você vê, o que você acha que é ruim, é mais sim uma coisa tão bonita e magnífica que poucos também vão entender também, que alguns não entendem, alguns não dão a mínima, porque o mundo tá lascado. Não tá lascado. Eu sei que tem a pandemia, mas isso não é desculpa para não fazer as coisas que você gosta, não é verdade? Bom, o vídeo. Obrigado muito por ver o vídeo, mano, e não esquece de tomar um café e um cookie. Pega uma cadeira e relaxa, beleza? Valeu!